Então, galera, a gente encerra, basicamente a gente encerra o conteúdo lá de equilíbrio iônico. Vou apertar aqui. Equilíbrio já é equilíbrio químico, né? Equilíbrios moleculares. E aí agora a gente vai continuar o conceito de equilíbrio, só que agora levando aí para a ideia de equilíbrios iônicos, ok? Então, basicamente a gente começa aí um novo conteúdo e a gente vai falar de quê? De equilíbrios iônicos, ok? Equilíbrios iônicos. Professor, o que é um equilíbrio iônico, professor? O que é um equilíbrio iônico? O equilíbrio iônico é quando eu tenho a participação de íons, ok? Então, quando a gente se refere a equilíbrio iônico, a gente considera agora a participação de íons, beleza? Participação de íons. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Agora nós vamos ter a participação dos íons, beleza? Professor, o que são íons? Aí eu gostaria que vocês lembrassem do conteúdo lá que foi estudado lá no primeiro ano, quando a gente estudou compostos iônicos e os compostos inorgânicos, lembram? Quando nós estudamos os compostos iônicos, nós vimos que os íons eles são formados, tá? Eles são formados por uma espécie, tá? De cátion, tá? E a outra espécie de ânion, ok? O cátion ele vai ser o íon positivo, tá? E o ânion vai ser o íon negativo, beleza? Eles vão interagir entre si, o cátion e o ânion interagem entre si por uma força eletrostática, tá? Até porque tem cargas contrárias. E ao interagir, né, ao eles fazerem essa interação, nós vamos ter aí a formação de um composto iônico, beleza? Que é determinado por um tipo de ligação iônica, tranquilo? Ligação iônica. Então, nós temos vários exemplos aí de compostos iônicos, ok? Vários exemplos de compostos iônicos. E aí, quando a gente estuda as funções inorgânicas, também esse conteúdo lá do primeiro ano, vocês estudaram os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, que também são compostos iônicos. Tá? Essa classificação mais geral, mas basicamente o composto iônico, um composto inorgânico, ele vai ter aí a sua função, ele vai ter seu comportamento de acordo com o solvente, de acordo com as interações que ele vai fazer, com as interações intermoleculares que ele vai fazer. Beleza? Então, de maneira geral, um equilíbrio iônico está relacionado aí, o equilíbrio iônico está relacionado aos compostos iônicos, beleza? As substâncias iônicas. Tranquilo? Beleza? Então, nós devemos, primeiramente, analisar dois conceitos. O conceito de ionização, tá? Ionização. Professor, o que é o conceito de ionização? Galera, o conceito de ionização, beleza? Quando eu tenho a formação de íons, beleza? Então, a ionização, tá? É a formação, tá? De íons, ok? Ah, íons que não existiam. Basicamente, esse é o conceito aí de ionização. Os ácidos, a maioria dos ácidos, sofrem ionização, beleza? As bases, por sua vez, sofrem aí dissociação. E o que é o conceito de dissociação?
dissociação iônica, tá? O conceito de dissociação iônica também, tá? É a formação de íons, beleza? É a formação de íons, só que é a formação de íons já pré-existente, ok? Ou seja, né? É a separação de íons pré-existentes, pré-existentes, ok? Então, basicamente, esse é o conceito aí de dissociação io- de dissociação e de ionização e dissociação iônica, beleza? Deixa eu só colocar aqui de acordo com o novo acordo ortográfico, né? Língua português muda e a gente tem que mudar a forma como a gente escreve também, beleza? Então, a separação de íons já pré-existentes. Basicamente, esse é o conceito de ionização e dissociação, beleza? Mas eles remetem à mesma ideia. Eu vou ter que ter a formação de íons, beleza? Eu vou ter que ter a formação de íons, tranquilo? Então, essa aí é a ideia de ionização, tranquilo? Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Beleza. Tá, galera. Diante disso que foi previamente discutido, nós vamos falar agora sobre a constante, a constante de ionização, tá? Ou dissociação, associação, beleza? Constante de ionização ou constante de dissociação, beleza? Galera, quando a gente fala é, de constante de ionização, a gente está falando da constante de equilíbrio, ok? É a constante de equilíbrio, só que é a constante de equilíbrio para as espécies que ionizam, tá? Que elas são chamadas aí de, deixa eu até colocar aqui, ó, são chamadas basicamente de Ki, beleza? Quando se trata de ionização ácida, a gente chama de Ka, beleza? De Ka. Professor, por que Ka? Constante de equilíbrio de ionização ácida, entendeu? Constante ácida. Você vai encontrar muito esse nome, tranquilo? A dissociação, né, é chamado de KD, né, constante de KD. E quando se fala de dissociação básica, também chama-se, né, de KB. Então, o que é o KB? É a constante de dissociação básica, beleza? De dissociação iônica, se referindo aí às bases, beleza? Então, a gente vai ter aí o Ka, vai ter o KB, vai ter o Ki, que é constante de ionização, o KD, que é constante de dissociação. Enfim, todas elas são o quê? Todas são constantes de equilíbrio. Eu quero que vocês tenham em mente que é a mesma coisa daquilo que a gente estava estudando, a mesma coisa no sentido de, de abordar o mesmo equilíbrio que nós estávamos estudando na aula passada, no conteúdo passado, que era o conteúdo de equilíbrio químico. Ok? A gente ainda está falando de equilíbrio químico, só que um equilíbrio específico para substâncias iônicas, beleza? Um equilíbrio específico aí para as substâncias iônicas, tranquilo? Então vamos lá.
a constante de ionização ou dissociação. Então, para que nós possamos relacionar a constante de ionização, tá, e a constante de dissociação com os equilíbrios iônicos, nós precisamos falar da, do grau de ionização. Professor, o que é o grau de ionização? Tá? O grau de ionização, eu vou colocar aqui ponto 1, tá? Grau de ionização. Também nós estudamos aí esse conceito lá no primeiro ano, tá? Grau de ionização, que é descrita aí pela letra grega alfa, beleza? Letra grega alfa. Deixa eu ajeitar meu alfa aqui, ajeitar ele, ficar melhor. Aí, ficou melhorzinho. É o grau de ionização alfa, beleza? Grau de ionização alfa. Professor, para que serve o grau de ionização? Tá? Para medir a força de um composto iônico, tá? Medir a força. Medir a força, tá? De um composto iônico. Como ácidos e bases são compostos iônicos, então o grau de ionização serve para medir a força aí, tanto do ácido quanto de uma base, beleza? Tanto de um ácido como de uma base. E como é que a gente calcula o grau de ionização, né? O grau de ionização ele é calculado pelo alfa, né, que é o grau de ionização, sobre a quantidade, tá? Quantidade ionizada, né, ou dissociada, quantidade ionizada sobre, tá? Sobre a quantidade inicialmente dissolvida. Quantidade inicialmente dissolvida. Quantidade dissolvida no início. Basicamente, essa aqui é a fórmula para calcular o grau, tá, de ionização. Beleza? Gente, na maioria das vezes, as questões, tá, os vestibulares já te dão o grau de ionização. Ok? Eles já te dão esse grau de ionização. Mas, se precisa calcular, é a quantidade ionizada pela quantidade inicialmente dissolvida. Beleza? Tá? Tudo, deixa eu até consertar aqui, porque isso aqui vai ser multiplicado justamente por 100 para que a gente tenha a porcentagem. Então, isso aqui multiplicado, tá, por 100, tá? Para que se obtenha o resultado aí em porcentagem, tá? Para que se obtenha o alfa em porcentagem. Tranquilo? Basicamente, as questões já te dão o grau de ionização. Beleza? De maneira geral, nós temos a seguinte classificação com relação ao grau de ionização para os ácidos. Então, vamos falar aqui de ácidos. Deixa eu diminuir aqui, que está muito... Então, vamos falar aqui dos ácidos. Quando a gente fala de ácidos, ácidos. Então, quando a gente fala de ácidos, presta atenção. O grau de ionização, alfa, quando ele é... Deixa eu organizar aqui. Maior ou igual a 50%, tá? Igual a 50%, nós estamos diante aí de um ácido forte, beleza? Quando o grau de ionização ele é... Opa, botei maior de novo. Quando o grau de ionização ele é menor que 50%, ok? Quando ele é menor que 50%, e maior que 5%,
beleza? Maior que 5%, nós estamos diante de um ácido que a gente chama de ácido moderado, moderadamente forte, ok? Moderado. Claro que quanto mais perto de 50%, né, ele vai ter aí uma grande quantidade ionizada, né? Quanto mais próximo de 5%, ele vai ser moderado, só que com porcentagens aí menores de ionização. Beleza? E quando o meu alfa, que é o grau de ionização, ele é menor, tá? Ou igual aí, menor e igual a 5%, menor ou igual a 5%, o nosso ácido será um ácido fraco. Tá? Só para a gente lembrar o conteúdo que foi ministrado aí, que deveria, né, ser ministrado, que se deve ser ministrado no primeiro ano, beleza? Grau de ionização, tá? Que vai determinar a quantidade de substâncias que eu vou ter ionizada, beleza? Ionizada ali no meu sistema, ok? Eu tenho um ácido, misturei ele com água, né, uma solução aquosa, e aí uma determinada parte daquele meu ácido ionizou, agora ela está se apresentando na sua forma iônica. Então, quando se trata disso, ok? A quantidade ionizada seria o meu grau de ionização, beleza? Então, quanto maior for o grau de ionização, mais ionizado é minha substância iônica. Neste caso, como a gente está falando de ácidos, mais ionizado é o ácido. E por ele ser mais ionizado, mais forte ele é. Então, quanto menos ionizado for, mais fraco será o ácido, beleza? Mais fraco será o ácido. E quanto mais ionizado for, mais forte será o ácido. Beleza? Basicamente, essa aqui é a classificação quando a gente fala de ácidos e o grau de ionização. Quando a gente fala de bases, beleza? Vamos falar aqui de bases, né? As bases também vão se comportar em determinado grau de ionização. Geralmente, geralmente, quando o grau de ionização é maior que 50%, tá? Teremos aí uma base forte, beleza? Uma base forte, tranquilo? Não tem aquelas bases moderadas e tal. O conceito de base e essa definição de grau de ionização para base é um pouco bem restrito. Então, se é menor, né, igual ou menor que 5%, nós já vamos ter aí uma base fraca, tá? Uma base fraca, tranquilo? Então, basicamente, essa seria a classificação para bases. Tá, professor, você está falando de ácidos, bases, eu nem sei o que é isso, não lembro. Nós estudamos há tanto tempo e a gente não lembra. Quando a gente estuda no primeiro ano os ácidos, basicamente se fez o conceito de ácido no primeiro ano, as explicações de um cientista chamado Arrhenius. Só que ácidos, para Arrhenius, é um conceito ainda um pouco limitado, ok? Porque Arrhenius diz que ácido é toda espécie que em solução aquosa libera H+. Então, ó, em solução aquosa libera H+. Lembrando que esse íon H+ não existe, ok? Ele é um íon, é um cátion, né, estável. Na verdade, o que a gente vai ter já é comprovado, né, que o que nós temos, na verdade, é uma molécula de água que recebeu um próton, ou seja, H3O+, ok? Basicamente, essa seria a ideia. Então, em solução aquosa, libera H+, né? E bases, ok? Bases são aquelas que
em solução aquosa, tá? Bases são aquelas que em solução aquosa não vão liberar H+, tá? Não vão liberar H+. Tá, professor, mas o que libera? Em contrapartida à ideia de ácido, as bases elas vão receber H+, ok? As bases recebem H+. Essa que é a ideia de Arrhenius aí para as bases, beleza? E aí, por receber H+, vão liberar um íon. Que íon é esse, professor? Tá? É o íon OH-. Então, em solução aquosa, liberam o ânion OH-, tá? O ânion OH-. Esse é o conceito de Arrhenius, ok? Conceito de Arrhenius, tranquilo? Esse foi o conceito de Arrhenius que foi estudado aí, no primeiro ano, beleza? Só que agora a gente vai começar a introduzir um outro conceito, tá? Um outro conceito para as bases e os ácidos, que é o conceito aí de Bronsted e Lowry, que também fala aí sobre ácidos e bases, ok? Então a gente vai falar aí dos conceitos de Bronsted e Lowry. Professor, quem é Bronsted e Lowry? Quem são esses caras, professor? Gente, para Bronsted e Lowry, tá? Então a gente vai até colocar aqui, ó. Colocar aqui 2.0. Teoria ácido-base de... deixa eu escrever o nome dele certinho aqui. Eu acho que é Bronsted. 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 E o nome do outro vai ser Lau. RY. Isso. Bronsted Lowry. Bronsted Lowry. Então, teoria de ácido e base de Bronsted Lowry. Professor, o que essa teoria diz? Lembrando que essa aqui, tá, é a teoria de... É um H, tá? Arrhenius. Aí mais um R. Enius, né? Com H. Arrhenius. Teoria de Arrhenius. Beleza? Tanto a teoria essa que a gente estudou de ácido, quanto essa teoria para base, é a teoria de Arrhenius. Beleza? A teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, ela veio para ampliar a teoria de Arrhenius, ok? Bronsted é um químico dinamarquês, ok? E Lowry é um químico inglês, tá? É um químico inglês. E eles chegaram nessa definição aí de ácido e base. Qual seria a definição? Para eles, ácidos, o que são ácidos, né? Ácidos, olha só, olha a ideia deles, cara. Isso aqui já parte um pouquinho para mais, um pouco mais abrangente. São íons ou moléculas, ok? Íons ou moléculas capazes de doar um próton, ok? De doar um próton. Próton é considerado pelo íon H+, ok? E bases, por sua vez, são aquelas, tá? Bases são aquelas
Ou seja, né, são íons, íons ou moléculas capazes de receber, de receber, de receber prótons, né? Prótons é o H+, beleza, galera? De receber próton, galera. Então, basicamente, tá? É, essa aí é a ideia. Essa aí é a ideia de Bronsted e Lowry para ácidos e bases. Para rênios era em solução aquosa, né? Agora, para Bronsted e Lowry não tem essa ideia de solução aquosa. Pode ser um íon, pode ser uma molécula. Se é capaz de doar próton, se é capaz de receber próton, serão, respectivamente, ácidos e bases. Beleza? Então, ele amplia essa ideia de ácido base. Então, existem mais substâncias que têm um comportamento ácido e que têm comportamento básico do que simplesmente aquelas que estão em solução aquosa. Aqui existem gases, existem sólidos que vão ter características ácidas e características básicas, ok? Então há uma amplitude maior para o conceito aí do que seria um ácido, do que seria uma base. Ainda tem outras teorias, galera. A gente estuda inúmeras teorias ácidos bases, ok? Por exemplo, tem a teoria também de Lewis, tá? A teoria ácido-base de Lewis, ok? Que aí amplia ainda mais a ideia do que seria um ácido, do que seria a base. Então, o conceito de ácido-base é ampliado. Então, perceba que no primeiro ano a gente estudou ácido e base dessa forma aqui, ó, em solução aquosa de BH+. Agora, no segundo ano, a gente já amplia o conceito de ácido e base, beleza? Então, professor, seria certo chamar esse equilíbrio de equilíbrio iônico, professor? Seria correto chamar de equilíbrio iônico? Sim, né? Seria correto chamar de equilíbrio iônico, por quê? Porque vai se tratar de um equilíbrio entre uma substância molecular e a sua espécie iônica, né? E a sua forma iônica. Tranquilo? Por isso, equilíbrios iônicos, ok? Por isso essa ideia de equilíbrio iônico. Tranquilo? Então, basicamente, é assim que funciona. Beleza? Então, galera, quando a gente fala de ionização, só voltando para cá para cima agora, né? Aqui a gente introduziu vários conceitos para poder entender por que equilíbrio iônico. Quando a gente fala de ionização, a gente vai ter a seguinte configuração, tá? Exemplo, tá? Vou ter uma determinada substância, ok? Mais a água, ok? E aí, a seta que representa o equilíbrio, que é uma seta no sentido direto e uma seta no sentido inverso. Deixa eu organizar essa seta aqui, que ficou bacana não. Agora, e aí a gente vai ter a liberação aí de H3 ou mais, né? Mais o menos isso aqui em meio aquoso. Então, basicamente, isso aqui é uma ionização, beleza? Exemplo de dissociação. Então, exemplo de dissociação é quando eu tenho aí, ó, tá? Isso ainda partindo lá da ideia lá de, de partindo da ideia lá de Arrhenius, né? Então, quando eu tenho uma dissociação, eu vou ter aí, ó, opa, ia colocar outra espécie aqui, ó. Liberação aí do cátio C+, mais o íon O, OH-, rapaz. Vou colocar o OH+ aí, não existe, né? OH-, beleza? Basicamente, é dessa forma que funciona, né? A ionização e a dissociação iônica, beleza? Neste sentido, galera, tá? Diante disso,
né, diante disso, como é que ficaria, né, a constante de ionização, tá? Então, vamos fazer aqui a constante de ionização para essa reação, tá? Constante de ionização, a gente chama de KI, né? KI, lembrando, pode ser Kc, constante de equilíbrio, tá? A gente só está chamando aqui de, de KI, tá? De KI, porque é a constante de ionização, né? Mas é definida aí pela constante de equilíbrio também. Mesma ideia da constante de equilíbrio, beleza? Ou seja, é produtos sobre reagentes. Então, meus produtos aí, quem são? H3O mais sobre a concentração de A1-, tudo isso aqui dividido pelos reagentes. Quem são os nossos reagentes? Tá? Quem são os nossos reagentes? Nossos reagentes serão aí a, a concentração do ácido, HA, vezes a concentração de água. Lembrando, galera, que esse HA aqui, a gente está tendo ele por ideia como sendo um ácido, ok? Professor, mas por que ácido? Porque, ó, liberou, tá? Próton, né? Liberou próton, que é o H3O+, beleza? H3O+, é a mesma coisa que o H+, tá? Só que o H+ não existe, o que existe é o H3O+, beleza? Então é um ácido. Isso aqui seria uma base. Professor, por que seria uma base? Porque liberou OH-, tá? Liberou OH-. Então tá aqui, por liberar OH-, tá? Uma base. Tranquilo? Liberou OH- é base. No conceito de arrênios, né? Que é importante a gente ter. Deixa eu só consertar aqui, poder dar ideia de por que seria Kc, tá? Então a gente tem aqui o constante de equilíbrio para esse equilíbrio de ionização, beleza? Então, de modo geral, não mostrei isso para vocês, mas existe o conceito de atividade para a gente determinar aí qual seria o valor das constantes para determinadas substâncias, ok? Então, Kc aqui, ó, multiplicando a concentração de água, H2O, isso daqui, tá? Que é igual à constante de ionização, beleza? A constante de ionização. Tá, professor, mas por que é igual? Porque isso aqui seria a constante de ionização, né? É igual ao Kw. E o que é o Kw, gente? Na verdade, isso aqui é o Kw, né? Kw, né? E o que é o Kw? O Kw nada mais é do que a constante de ionização da água. E o que a gente vai fazer, galera? Eu vou explicar isso aqui numa outra aula, já percebi que a gente já passou do horário. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou explicar isso aqui numa outra aula, eu vou começar a partir daqui explicando a a constante de equilíbrio da água, para que vocês possam entender direitinho. A água, a água, quando a gente vai considerar água pura, ela tem uma constante de equilíbrio. E aí, eu preciso explicar isso, e eu tô vendo que eu não vou ter tempo de explicar isso agora. Eu preciso passar a atividade do capítulo anterior para vocês. Então, nessa próxima aula agora, depois do intervalo, eu vou passar a atividade para vocês, tá? E depois, na próxima quarta-feira, eu explico o que seria aí a constante